Bom, como o professor Paulo comentou, como a gente tem falado em outras situações, né? Hoje nós estamos assistindo a uma escalada do conflito da Ucrânia. Ele não começou da forma como está, muito menos na questão da defesa aérea. Há um ponto aqui bastante interessante, paralelos que eu falei que a gente ia fazer. Quando se iniciou o conflito da Ucrânia, a Rússia teve uma perda grande de caças-bombardeiros Su-34. Isso foi muito alardeado, até em números muito superlativos que não correspondem à realidade, mas isso aconteceu sim. Eles perderam muitos aviões, helicópteros, logo no início do conflito, e depois a gente deixou de ouvir sobre essas perdas aéreas. Mas, ao mesmo tempo, entraram sistemas muito mais avançados no teatro. O conflito da Ucrânia ele começou com uma defesa aérea ucraniana muito bem estabilizada, basicamente com sistemas S-300. O senhor Paulo falou aqui do S-75, né, SA-2, o S-125 e depois teve o S-200, foi um sistema que ainda está em operação. Mas a Ucrânia, o pilar da Ucrânia especificamente, eram os sistemas S-300. Curiosamente, a Rússia não tinha esses sistemas dentro do território ucraniano. Ela defendia apenas sistemas com baterias de curto alcance, curto e médio alcance, como o Tor, o Buk, são sistemas de menor alcance do que as grandes baterias. São utilizados para defesas pontuais de estruturas, deslocamento de veículos e tudo mais. E a Rússia teve perdas grandes, sim, no começo, né? À medida que o conflito foi escalando, nós fomos vendo a presença em território ucraniano, especialmente após o ataque ao aeródromo de Kherson. A Rússia posicionou as baterias Tor, que são sistemas de defesa aérea de curto alcance, e depois a gente ouviu falar de sistemas mais avançados, como o S-400. O S-400 é o sistema de defesa aérea mais completo que a Rússia tem atualmente. São sistemas que, bom, no próprio conflito ucraniano bateu o recorde de alcance de abate. Ele seguiu um alvo sobre Kiev durante um ataque onde havia caças ucranianos e caças russos. Ele conseguiu seguir o alvo e abater o alvo a partir da Bielorrússia a 150 quilômetros do ponto. Foi o recorde mundial de abate de uma aeronave de longo alcance. E a gente vê as pessoas, muitas vezes, depreciando a qualidade do sistema russo sem entender sobre o tema. Na verdade, a defesa aérea hoje ela é complexa e extremamente difícil, né? Eu sempre costumo dizer que os russos eles sempre tiveram várias soluções para o mesmo problema. Eles têm sistemas sobrepostos dentro da Ucrânia que estão operando e, basicamente, a supremacia aérea que as pessoas esperavam de ver esquadrões de caças voando sobre a Rússia, elas não entenderam que isso foi derrubado lá no Vietnã. Quando você lida com um inimigo que tem sistema de defesa aérea, não importa o nível que ele tenha, ele é um perigo para você. E a própria Rússia sabia disso. Os voos, se vocês prestarem atenção, foi visto isso, Su-34 voando colado no chão, sobre rodovias, para fugir da defesa aérea de grande altitude. Eles sabem muito bem como funciona o sistema S-300, que começou a ser desenvolvido no final dos anos 70, mas sofreu evoluções. O modelo ucraniano é extremamente moderno também. O pessoal costuma depreciar muito o sistema ucraniano, sem também entender que eles têm a sua efetividade, né? E que, ao combater nesse teatro, a defesa aérea ucraniana ainda é eficiente, apesar das pessoas não aceitarem. Eles têm sistemas. A Ucrânia foi um país que foi desenvolveu sistemas de defesa, no quais essas baterias elas ficam no subsolo, em túneis. Túneis como o de metrô, de rodovias, eles estão protegidos. Hoje, pela manhã, uma bateria S-300 foi destruída pela defesa aérea russa. Nós estamos há 2 anos do conflito. Então, não acabou o sistema de defesa aérea ucraniano. Eles ainda possuem. Por outro lado, não há comparativo hoje da Ucrânia com relação à Rússia. A Rússia nem sequer colocou os melhores sistemas dela dentro do teatro ainda, porque não houve necessidade. Mas os sistemas que ela tem conseguem controlar o espaço aéreo ucraniano de dentro do território russo, sem precisar entrar na Ucrânia. Esse é o cenário. E o que o Ocidente oferece de alternativa para isso? O Ocidente não colocou também ainda os seus melhores sistemas, nem suas melhores tripulações para operar isso lá, nem na quantidade suficiente para isso. Mas eles sabem bem que a situação não é favorável, né? Então, estar dentro do território da Ucrânia é poder facilmente ser um alvo. E é isso que tem acontecido, isso tem sido demonstrado.